Um menino órfão é possuído por uma espada demoníaca lendária quando estava prestes a morrer. Mais tarde, ele descobre que se tornou imortal. Nossa história começa com uma jovem garota chorando enquanto bate no peito de Shino, implorando para que ele fique vivo. Tudo ao redor deles está em chamas e destruído. Shino tem uma enorme ferida no peito e não consegue se mover ou falar. Ele se perde em seus últimos pensamentos sobre como não conseguiu proteger sua família. Preenchido com arrependimento e tristeza, ele recorda a perda de seus pais quando era jovem e a acolhida de Hamaji. A pequena garota e Suzuki também estão deitados ao seu lado, feridos. Em sua cama de morte, eles se tornaram sua família, mas agora ele perdeu tudo. De repente, um homem misterioso aparece das chamas, segurando uma espada e a oferece ao moribundo Shino, perguntando-lhe para tomar uma decisão. Shino decide aceitar a oferta para permanecer vivo. 5 anos depois, vemos Shino em um momento de calma, nadando em um rio com o guardião do lugar, quando um corvo chamado Murasama traz um inseto perturbador, de um olho só, enviando um arrepio por Shino, que o leva a se livrar do inseto. Mais tarde, na igreja da vila, Shino encontra Hamaji preparando chá, que acaba sendo bastante desagradável. Enquanto isso, Sosuke se envolve na vida de um menino chamado Kenta, que enfrenta abusos por parte de seu pai. Enquanto Sosuke e Kenta se dirigem à igreja, eles discutem os perigos da floresta e os rumores que circulam sobre Sosuke e a vila. Por meio de conversas e memórias, é revelado que a vila de Shino foi destruída por uma doença, e ele e seus amigos são os únicos sobreviventes, agora vivendo em uma vila vizinha. Após o incidente na floresta, onde Kenta é salvo por um amuleto dado por Sosuke, Shino é convocado pela igreja central, que está à procura de Murasame. Quando ele se recusa a ir, uma confrontação ocorre com figuras encapuzadas da igreja, terminando com a intervenção do corvo Murasame. O perigo aumenta quando Kenta relata desaparecimentos na floresta e um espírito que se assemelha a Shinobi. Preocupados com a segurança de Kenta, Shino e Sosuke o levam embora. Mas o aviso deles é mal interpretado, levando a uma confrontação e ao abandono do amuleto dado por Sosuke. A tensão atinge seu pico quando Hamaji encontra o amuleto e percebe que Shino correu para a floresta. Sosuke, transformado em um cão, se junta à busca. A confrontação final ocorre quando Shino e Sosuke enfrentam o espírito que ameaça Kenta, revelando a habilidade de Shino de transformar Murasame em uma espada. Após resgatar Kenta, eles descobrem que Hamaji foi sequestrada pelos 5 raposas da casa Ozaki, ligadas à igreja central. Com a revelação de que a igreja central busca controlar o poder das 4 famílias de sangue, incluindo Shino e Sosuke, os dois partem para a capital imperial em busca de Hamaji. Embora Hamaji tenha sido sequestrada, na verdade ela é tratada como uma convidada importante, com todas as suas exigências sendo atendidas. Nesse ponto, conhecemos Kanami Ozaki, o responsável pelo sequestro. Ele diz a Hamaji que só precisa dela para atrair Shino e Sosuke, então ele fornecerá todos os confortos até que eles cheguem. Kanami menciona ter ouvido que as mulheres da Vila Otsuka eram extremamente belas. Hamaji responde que isso é verdade, e também que Shino costumava se vestir como mulher, e tinha uma beleza semelhante à de uma boneca. Isso porque, na vila de Otsuka, era costume vestir os meninos como mulheres até completarem 15 anos. Por outro lado, Shino e Sosuke chegam à capital, e são recebidos por emissários da igreja. Ryu Satomi também aparece, e revela-se ser o homem que deu a espada a Shino 5 anos atrás. Shino o reconhece e diz a Sosuke que Satomi é de um dos 4 clãs de bestas. Satomi deixa Shino e Sosuke em um hotel, antes de partir em seu carro. Shino aproveita a oportunidade para deixar sua jaqueta com Sosuke e parte para explorar a capital. Enquanto caminha, Shino ouve rumores de um demônio que só come monstros e espíritos. Ao passar por um templo, Kobungo Inuta aparece, sendo expulso do templo por Seiran, e cai em cima de Shino. Kobungo estava discutindo com Seiran porque suspeita que estão mantendo um homem chamado Genpachi dentro do templo. O pai de Kobungo chega para acalmar a situação. Ao ver a marca no braço de Shino, ele se interessa por ele e o convida para comer, como um pedido de desculpas por ter caído sobre ele. Durante a refeição, Kobungo pergunta a Shino onde ele mora, mas Shino diz que não se lembra. Nesse momento, Murasame e Sousuke, na forma de cachorro, chegam procurando por Shino, que aproveita a oportunidade para sair, deixando Kobungo pagando por toda a comida. Shino e Sousuke retornam ao hotel, com Sousuke ainda na forma de cachorro, perguntando quem era o homem com quem ele estava. Enquanto isso, Seirin conversa com seu chefe sobre o demônio preso no templo, sugerindo que poderiam soltá-lo na cidade, já que ele só come espíritos. Mas ele adverte que isso poderia ser perigoso se, eventualmente, o demônio começar a comer humanos. Então, vemos que o suposto demônio é Genpachi Inukai, que tem uma marca no rosto, a mesma marca que Shino tem no braço. No dia seguinte, Shino acorda em seu quarto e encontra um enorme cachorro branco, que acaba se revelando ligado a Satomi, que também está presente. Satomi fica surpreso ao descobrir que o preço que Shino pagou por usar Murasame não foi o envelhecimento. Ele explica que o espírito Murasame é extremamente poderoso, comparável ao poder de um deus, e que o preço por esse poder provavelmente é a vida de Shino. Ambos invocam seus espíritos e quase entram em uma batalha ali mesmo.
Nesse momento, Sosuke chega para acalmar a situação, e eles acabam comendo juntos, sem problemas. Enquanto isso, Kobungo está preocupado com Genpachi, que, na verdade, é um noivo de sua falecida irmã, Nui Inuta. Vemos uma memória de Genpachi e Kabungo juntos, no meio de uma tempestade de neve, onde ambos aparentemente conseguem sobreviver a uma confrontação. De volta a Shino, Sosuke e Satomi todos chegam ao local onde está Hamaji. Ao vê-la, Hamaji joga um sapato no rosto de Shino por ele ter demorado tanto, mas logo o abraça. Kanami aparece para cumprimentá-los, e Shino o repreende por ter sequestrado Hamaji. No entanto, Kanami responde que ele apenas a convidou, assim como fez com Shino e Sosuke, e os convida para entrar e aproveitar um banquete. Hamaji, ao ver Satomi, o acha familiar. Mais tarde, todo o grupo desfruta de um passeio pelo bairro, mas eles estão sendo observados por um inseto controlado por Seiran, que descobre que Shino possui a essência de um espírito. Seiran tortura Genpachi usando insetos para revelar sua verdadeira natureza demoníaca. Enquanto isso, Kanami é encontrado bebendo, quando Hamaji aparece. Ele a convida para se juntar a ele, mas ela recusa a oferta. Kanami expressa sua preferência pela companhia de Hamaji e sua preocupação em ficar sozinho, se ela for com Shino. Enquanto isso, Shino está lendo em seu quarto, quando Sosuke entra. Após tomar banho, Shino seca o cabelo de Sosuke. Durante esse momento, Sosuke pergunta a Shino sobre seu relacionamento com Satomi. Shino revela que Satomi o salvou 5 anos atrás e lhes deu a chance de viver, em troca de abrigar um monstro dentro de seus corpos. Sosuke questiona se Shino está bem em viver como uma criança para sempre. Shino responde afirmativamente, enfatizando que estar junto de Hamaji e Sosuke é o que realmente importa. No dia seguinte, Hamaji, Kanami, Sosuke e Shinobi partem juntos para explorar a capital. Em outro lugar, Kobungo se envolve em uma briga com alguns soldados por causa da demissão de Genpachi, mas acaba caindo acidentalmente sobre Shino enquanto passa. Como pedido de desculpas, Kobungo convida Shino e Sosuke para comer em sua casa. Enquanto isso, Kanami e Hamaji continuam seu passeio pela capital, onde Kanami nota o interesse de Hamaji em frequentar a escola. Ao ver um grupo de estudantes, Kanami fala com Satomi para que Hamaji possa ir à escola e também o informa sobre a captura de um demônio pela Irmandade Shogetsu, enfatizando a necessidade de proteger Murasame. Após o jantar com Kobungo, Shino e Sosuke vão visitar Satomi para descobrir por que foram convocados à capital, trazendo Hamaji com eles. Satomi mostra 2 relíquias que perderam quando eram crianças, representando dever e devotamento respectivamente. Satomi os encarrega de encontrar as outras 6 relíquias e seus proprietários, revelando que fazem parte de uma lendária história. Apesar da relutância inicial de Shino, Sosuke aceita a tarefa. Enquanto isso, o pai de Kobungo implora a Seiran para libertar Genpachi, revelando que a noiva de Genpachi morreu em um acidente, e não por culpa dele. No entanto, Seiran recusa, argumentando que Genpachi agora é um demônio devido à tortura. Genpachi, libertado por sua transformação, encontra Shino e Sosuke do lado de fora da cidade e os persegue. Kobungo segue até uma ponte, onde uma confrontação acontece. Shino enfrenta Genpachi, que o ataca, mas então se lembra de sua noiva e hesita, mostrando sinais de humanidade. Entretanto, a Irmandade Shogetsu aparece, liderada por Seirin, que reconhece Murasame e ordena que ataquem os Preis com flechas. Shino desvia de algumas flechas, mas tanto Genpachi quanto Sosuke estão feridos e caem da ponte. Shino salta atrás deles para salvar Sosuke. Hamaji, preocupada com a ausência de Shino e Sosuke, recebe conforto de Kanami, que sugere que ela comece a frequentar a escola. Enquanto isso, Shino, Sosuke e Genpachi são levados pela correnteza da água, mas conseguem flutuar usando um inseto de um olho que incha ao entrar em contato com a água. Shino pede a Murasame que encontre Satomi. Mais tarde, os 3 chegam à casa de Kobungo para descansar, onde o cachorro de Satomi também aparece. Genpachi questiona Shino sobre sua natureza, mas Shino responde que eles são semelhantes e que não se deve julgar pelas aparências. Durante o jantar, Kobungo revela a Shino como ele e Genpachi adquiriram a habilidade de regenerar após um encontro com demônios em uma vila. 3 anos atrás, eles descobriram que todos na vila, exceto Saihime, morreram. E Kobungo se pergunta por que a Irmandade Shogetsu está atrás de Shino. Shino revela que é por causa de Murasame. Enquanto isso, Seiran discute com seu superior sobre a busca por Shino. Após um desentendimento, Seiren mata seu superior usando seus insetos. Genpachi, acompanhado pelo inseto de um olho, que ele decide chamar de Mego, está alimentando-o. Quando Seiren e sua irmandade atacam a casa de Kabungo, uma intensa batalha se inicia. Durante essa batalha, Sosuke e Shino lutam contra os insetos, enquanto Kobungo e Genpachi confrontam as forças de Seiren. No meio da batalha, Seiren provoca Genpachi ao revelar a tragédia de sua noiva, desencadeando a transformação de ambos em demônios. Seiren fica gravemente ferido e Kanami intervém, usando raposas espirituais para dispersar a Irmandade. Kanami, revelando seu relacionamento de meio-irmão com Seiren, finalmente mata este último em vingança, por ter ferido Himadi. Com a casa consumida pelas chamas, Shino usa sua espada para convocar chuva que apaga o fogo.
Em um momento de calma subsequente, Genpati e Kabungo têm uma conversa reflexiva sobre verdade e força. Kabungo aconselha Genpati a procurar uma mulher forte que não desista facilmente, insinuando que Shino é essa pessoa. Quando Shino aparece para verificar sua condição, Genpati confirma que encontrou essa pessoa. No dia seguinte, Shino acorda na casa de Kanami e explora os corredores, encontrando uma porta decorada com cobras. À medida que avança, ele vê alguns olhos vermelhos e fica surpreso ao encontrar Satomi, que o avisa sobre a invasão de propriedade privada. Satomi expressa preocupação sobre o incêndio da noite anterior, mas Kanami o tranquiliza, afirmando que a Irmandade Shogetsu não caçará demônios novamente. Satomi se revela como o sacerdote-chefe da igreja. Kanami pergunta sobre Sosuke e Murasame, explicando que a arma se acalma durante a lua cheia e no 29º dia de cada mês lunar. Em uma flashback, Shino conversa com Sosuke sobre sua doença e a ideia de permanecer uma criança para sempre. Mais tarde, ele colide acidentalmente com Ayane, uma membro das 4 famílias, que reage violentamente devido ao poder de Murasame. Kanami revela que Ayane é protegida por deuses cobra e sugere uma reconciliação. Amagi prepara um cesto de flores para Shino se desculpar com Ayane e pede que Shino a convide para um chá. Distraído, Shino entra em uma área proibida e é atacado por Chikage, o guardião de Mizuki. Sosuke intervém para se desculpar ao lado de Shino. Chikage confronta Sosuke sobre sua escolha de permanecer em sua forma atual, em vez de se tornar humano novamente. Sosuke explica sua decisão e concorda em cortar seu braço como uma oferta para ser perdoado. Mas Ayane intervém e impede o sacrifício. Ayane repreende Chikage por seu comportamento e consegue fazê-lo perdoar Sosuke e Shino. Depois, Ayane agradece a Shino pelas flores e revela seu medo de ser rejeitada por causa de sua aparência. Shino mostra a ela o poder de Murasame e a assegura que, enquanto tiver companhia, ela não deve ter medo. Ayane encontra Hamaji, e eles desfrutam da companhia um do outro. Hamaji menciona a Kanami o desejo de Ayane de ir ao festival, mas duvida que Chikage a deixará sair. Shino sugere usar raposas do clã Ozaki para cuidar de Ayane durante o festival, e Chikage concorda. Durante o festival, Ayane, Hamaji e Kanami se divertem, enquanto Chikage agradece a Shino por proporcionar a Ayane um amigo. Chikashi revela seu verdadeiro nome, Hibiki, e expressa sua confiança em Shino, apesar de seus medos sobre o poder de Murasame. No dia seguinte, Shino pede dinheiro a Satomi para ir a uma vila onde 5 homens morreram após retornar de uma montanha infectada por uma doença. Um grupo de jovens, incluindo Kokonoe, Kano, Inosaka e Asakano, dirigem-se à mesma vila para celebrar um festival. Ao chegarem, eles descobrem que a vila está sofrendo com a seca, sendo a montanha o único lugar onde chove, graças a um deus macaco que gera a chuva. Enquanto Shino viaja de trem para a vila, ele reflete sobre o que Satomi lhe disse, que os 5 moradores da vila que foram à montanha em busca de água conseguiram retornar graças a uma mulher misteriosa que lhes forneceu água e mostrou o caminho de volta. Quando Shino chega à montanha, suas relíquias começam a brilhar, mas sua distração o faz cair de um penhasco. Por outro lado, Sosuke descobre que Shino foi sozinho para a vila e decide segui-lo de trem. Coincidentemente, ele encontra Kabungo e Genpati, então os 3 decidem viajar juntos. Voltando para Shino, ele acorda da queda e percebe que perdeu a bolinha de Sosuke. Nesse momento, o deus macaco aparece e ele se revela enorme. Shino pede ajuda para encontrar a mármore perdida, mas o deus macaco lhe dá um pedaço de ouro em vez disso. Embora não fosse o que ele esperava, Shino agradece pelo gesto. Sosuke chega com os outros 2 e Genpati pergunta por que ele está sozinho na montanha. Mas, quando Shino está prestes a explicar que estava com o macaco gigante, ele já havia desaparecido. Todos decidem ir para a vila, mas são presos assim que chegam. Na vila, eles encontram Akane Saiki, a médica e freira responsável por prevenir a propagação de uma possível doença. Ela lhes conta que os 5 aldeões que desceram da montanha começaram a se decompor gradualmente, mostrando ossos e se assemelhando a corpos vivos. Eles também conhecem George Sakuraba, o assistente médico de Akane, que relata a situação do grupo de Shino. Akane visita o grupo de Shino, se apresenta e informa que eles precisam passar por testes de sangue para verificar a doença que preocupa a vila. Joji então chega, reconhecendo Jinpachi e Kabungo como antigos camaradas do conflito no norte. Enquanto os médicos coletam sangue do grupo de Shino, Asakano observa do lado de fora e fica chocado ao ver Sosuke, a quem confunde com um homem que havia matado ele e sua família anos atrás. No dia seguinte, Akane libera Shino e seus amigos após confirmar que eles não têm nenhuma doença. Ela oferece a eles acomodação no quarto da igreja. Enquanto isso, Asakano conversa com Kokonoe, dizendo que encontrou o culpado que tirou tudo o que ele tinha, ou seja, Sosuke. Mais tarde, enquanto Shino caminha pela floresta da vila, Asakano tenta falar com ele, mas a presença de Kobungo o faz desistir e ele se retira. Depois, enquanto Sosuke limpa a igreja, ele inicia uma conversa com Akane. Ele pergunta se ela sempre viveu na igreja, ao que ela responde que está lá há 3 anos, pois sua avó residia naquela igreja antes de falecer.
Akane diz a Sosuke que é provável que os 4 tenham voltado vivos da montanha por causa de Shino, já que o deus macaco sente simpatia por crianças. Quando Sosuke está sozinho na igreja, Asakeno aparece e eles começam a falar sobre Deus. De repente, Asakeno fica enfurecido, saca sua espada e reprova Sosuke por um assassino falar de Deus, demonstrando seu desprezo por ele. Após esfaquear Sosuke, Shino intervém para protegê-lo. Ambos começam a lutar, mas Asakeno consegue desarmar Shino. Quando Asakeno se prepara para atacar Sosuke novamente, este se transforma em um cachorro. Kokonoe intervém para desarmar a situação, assegurando a Asakeno que o homem que ele procura nunca se transformaria em um cachorro para se desculpar. Kokonoe promete atender a qualquer pedido de Shinobi, que lhe pede para procurar a bolinha perdida de Sosuke na montanha. Enquanto Kobungo cuida da ferida de Sosuke, ele nota uma marca em seu pescoço, semelhante às que Shino, Genpachi e ele têm. Enquanto isso, Joji informa os outros sobre a comoção na vila devido ao pedaço de ouro encontrado por Shino, revelando que a montanha era uma mina de ouro antes de se contaminar. Shino sugere que os aldeões investiguem a razão pela qual não deveriam ir à montanha. Nesse meio tempo, o deus macaco se lembra de um macaco falecido chamado Asahi e reflete sobre seu relacionamento com uma garota que nunca voltou, questionando sua própria existência devido às perdas que sofreu. Shino e Sosuke estão conversando e, de repente, Asakeno chega para se desculpar. No final, todos aceitam suas desculpas. Asakeno explica que Kokonoe salvou sua vida, e é como uma mãe e irmã para ele. Shino reflete sobre como um monstro como Kokonoe salvou a vida de alguém. Enquanto isso, Kokonoe conversa com o deus macaco sobre a passagem do tempo e promessas não cumpridas. Ela questiona seu propósito por causa das pessoas que ama e então a abandona. Por outro lado, o grupo de Shino é sequestrado pelos aldeões que querem escalar a montanha para obter água e ouro. Com a ajuda de Shino, usando o Murasame, ele consegue enviar uma nota para Akane, informando-a sobre a situação. Enquanto exploram a montanha, o grupo e os aldeões se encontram presos em uma barreira mágica que os confina. No entanto, Murasame intervém e quebra a barreira, revelando chuva na montanha. Apesar da alegria dos aldeões, sua felicidade desaparece quando o deus macaco aparece furioso e ataca os aldeões, deixando Shino em estado de choque. Akane também escala a montanha e encontra Asahi, reconhecendo pelo anel de ouro que ele usa no dedo. Acontece que Akane, quando era criança, foi quem deu o anel e os nomes tanto para o pequeno macaco quanto para o deus macaco. Akane envolve Asahi em um pano e se despede dele. Kokonoe, que testemunha esse momento emocional, pergunta a Asahi se ele poderia se despedir. E com essas palavras finais, Asahi falece. Kokonoe encontra a bolinha de gude de Sosuke na posse de Asahi. O pequeno macaco. Shino, usando Murasame, consegue impedir que todos sejam arrastados pela enchente causada pelo deus macaco. Eles iniciam uma discussão até que Akane chega para acalmar a situação, pedindo desculpas pelo atraso e se dirigindo ao deus macaco pelo nome que lhe deu. Akane, Shinonome e Kokonomi também aparece para devolver a bolinha de gude de Sosuke a Shino. Os outros presentes pedem a Akane que converse com Shinonome para evitar que ele destrua a montanha, mas ela recusa, argumentando que não há necessidade de compartilhar o ouro e a água com humanos gananciosos. No entanto, ela expressa sua alegria por poder ver Shinonome novamente, pois quando retornou à vila após se tornar médica, já era adulta. Essas palavras conseguem acalmar Shinonome, que interrompe a tempestade. À medida que a noite cai, os aldeões confrontam Akane sobre as pessoas desaparecidas na montanha, mas ela e o grupo de Shino ignoram as acusações. Mais tarde, tanto Genpachi quanto Kobungo se transformam em demonos para convocar uma tempestade e fazer chover na aldeia. Finalmente, o grupo de Shino retorna à capital de trem, deixando para trás os eventos na aldeia montanhosa. Uma memória surge, onde um homem à beira da morte, por causa do frio, é resgatado por uma voz misteriosa que questiona seu desejo de viver. Ele responde que ainda não conseguiu se reunir com sua irmã, a quem prometeu ver novamente, e deseja passar o resto de seus dias com ela. Voltando ao presente, o grupo de Shino embarca no trem para a capital. Enquanto procuram por seus assentos, descobrem que o homem que viram mais cedo é seu companheiro de compartimento. Enquanto Sosuke se dirige a outro vagão em busca de uma bebida, Shino fica conversando com o homem chamado Dousetsu Inuyama. De repente, começa a chover e Shino comenta que seria bom se começasse a nevar. Assim que ele termina sua frase, por alguma razão, começa a nevar. No entanto, a calma é interrompida quando um homem bêbado aparece, causando problemas. Shino o expulsa, fazendo com que Megu chegue e o ensopasse, transformando-o em um inseto gigante que esmaga o bêbado. Eles continuam a jornada em paz, mas Doseto está completamente impressionado ao ver Megu. Enquanto isso, Hamaji está muito preocupada, pois Shino ainda não retornou. Nesse momento, ela tem uma vaga lembrança da infância, quando alguém a chamava por outro nome, Mutsuki. Retornando ao trem onde o grupo de Shino estava viajando, um monge embarca em uma estação e sente o cheiro de um monstro. O monge avança pelos vagões até chegar ao compartimento de Shino, onde inexplicavelmente está frio.
O monge está prestes a atacar, mas de Doceto emerge um espírito do gelo que congela o monge. Shino reconhece o espírito como Doceto, que se apresenta como Yukihime. Shino revela que uma vez ficou preso em uma tempestade de neve na floresta, e Doceto o salvou. Desde então, eles têm sido amigos. Docete pede a Shino que faça Yukihime parar de segui-lo. Desde que ela o salvou, seus amigos o abandonaram, pois ele se tornou assustador, e ele não consegue mais aproveitar o verão. Shino explica que, se Yukihime o deixar, ela morrerá. Ela pagou um preço muito alto para salvá-lo, mas Yukihime pede que ele não fale mais. Depois que o grupo de Shino chega à capital, Docete agradece a Yukihime por salvar sua vida e, em seguida, se despede do grupo de Shino. Mais tarde, Sosuke pergunta a Shino o que Yukihime sacrificou para salvar Docete. Ele responde que ela tinha uma voz linda e adorava cantar, então o que ela sacrificou foi sua voz. Shino e seus amigos chegam à casa de Kabungo e, por acaso, Asakana e Kokonoi também ficarão lá por um tempo, então acabam todos jantando juntos. Eventualmente, Hamaji se muda para a residência escolar que está prestes a frequentar, pois é exclusivamente para meninas e ela quer evitar problemas. Kaname pergunta a ela por que ela quer ir para aquela escola e ela responde que seu objetivo é se tornar médica para encontrar uma cura para a doença original de Shino, permitindo que ele se torne humano novamente. Enquanto isso, Satomi repreende Shino pelo que aconteceu na vila afetada pela seca. Acontece que, embora Genpachi e Kobungo tenham conseguido fazer chover, eles também causaram inundações e danos a algumas casas. Depois de se mudar para a residência escolar, Hamaji pede a Shino que traga alguns livros que ela esqueceu. No entanto, como homens e animais de estimação não são permitidos na escola, ele teria que fingir ser a irmã mais nova de Hamaji. À medida que a noite cai, Shin entra na escola, enquanto Sousuke espera do lado de fora. Enquanto isso, no quarto de Hamaji, aparece Suzuko Magai, que é sua colega de quarto. As duas rapidamente fazem amizade. Mais tarde, Murasame chega à janela de Hamaji para informá-la que Shino a está esperando no quintal, então ela vai até lá. Hamaji e Shino se encontram, conversam por um tempo, ele lhe entrega os livros e, em seguida, deixa a escola. No entanto, em uma reviravolta inesperada, Shino é atacado por algo desconhecido, fazendo-o gritar e levando Sousuke a ir em busca dele. No dia seguinte, na casa de Kobungo, durante a refeição, Shino conta que na noite anterior viu um fantasma, que acabou sendo o de uma boneca. Ele tenta desenhá-la para ilustrar como era, mas acaba desenhando um brinquedo de pelúcia, provocando risadas de todos os presentes. Enquanto isso, Hamaji encontra Huri Kobayakawa, que a avisa para ter mais cuidado na próxima vez que sair à noite, pois há um guardião à espreita durante essas horas. Intrigada, Hamaji pergunta a Suzu sobre o guardião. Suzu menciona que ninguém o viu, mas que ela sentiu sua presença. Por outro lado, tanto Shino quanto Sosuke são persuadidos por Asakeno a irem à escola, sob o pretexto de proteger Hamaji do fantasma, embora, na verdade, estejam motivados pela curiosidade. Assim, quando a noite cai, os três investigam na escola. Mas, nesse momento, o fantasma aparece, que coincide exatamente com o desenho de Shino. O fantasma reprova Shino e Asakeno por trazerem animais para a escola e tenta puni-los com raios. Sosuke se desculpa, explicando que eles só queriam garantir a segurança de Hamaji, mas agora confiam que ela tem um guardião. Eventualmente, tudo se resolve pacificamente. No dia seguinte, Suzu elogia Hamaji por ter bons amigos, que realmente se importam com ela, sugerindo que talvez ela não precise de tanta proteção. Confusa, Hamaji responde que Suzu é sua primeira amiga e pede que ela não diga coisas estranhas. No entanto, quando Huri convida Hamaji para comer juntas, ela recusa a oferta, afirmando que vai comer com sua colega de quarto. Esta declaração confunde Huri, que revela que Hamaji não tem um colega de quarto. Alarmada, Hamaji corre para seu quarto e encontra o brinquedo de pelúcia fantasma. Algum tempo depois, Satomi confia a Sosuke a tarefa de atuar como um sacerdote na igreja. Enquanto Shino o observa realizando suas funções, ele é abordado por Kohako, uma jovem com olhos dourados. Após uma breve conversa, Kohako tenta deixar a igreja, sentindo-se indigna de receber uma bênção. No entanto, Shino a impede, segurando sua mão e, enquanto lhe entrega um talismã, concede-lhe sua bênção. Mais tarde, enquanto Asakeno caminha, ele se depara com um indivíduo suspeito. Ele persegue a pessoa, convencido de que é quem ele tem procurado. Mas, nesse momento, Genpachi aparece, distraindo Asakeno e permitindo que o suspeito escape. Por outro lado, à medida que a noite cai, descobrimos que Kohako se sente indigna devido ao seu trabalho em um bordel. Retornando a Asakano, ele conversa com Kokonoi e recorda o momento em que esteve à beira da morte. O indivíduo que se assemelha a Sosuke assassinou toda a família de Asakano, roubou a espada de seu pai e, de forma cruel, arrancou seu coração enquanto ele ainda estava vivo. Apesar disso, Asakano, com suas últimas forças, conseguiu ferir o atacante em um olho com sua espada. Voltando ao presente, Shino corre pela casa de Kabungo e, acidentalmente, cruza o caminho de Asakano enquanto ele pratica com sua espada, quase o ferindo. Sosuke chega logo depois e, após conversarem por um tempo, Asakano pergunta se ele tem irmãos. Sosuke hesita, pois tem poucas memórias de sua infância.
No entanto, Shino sente a presença de outra entidade dentro do corpo de Asakano. Nesse momento, Kokonoe chega e Shino percebe que seu coração não está batendo. Kokonoe revela que, quando encontrou Asakano, ele ainda estava vivo, apesar da ausência de seu coração. Intrigada, ela decidiu transplantar seu próprio coração para o corpo de Asakano. Além disso, ela mostra uma das esferas que Shino busca, identificada como sabedoria. No dia seguinte, Kohaku acorda feliz após sonhar com seus irmãos. Mas sua alegria rapidamente desaparece quando ela começa a cuspir sangue, indicando que lhe resta pouco tempo de vida. Logo depois, o indivíduo que se parece com Souseki aparece para vê-la e lhe oferece um acordo. Se ela lhe der seus olhos dourados, ele lhe dará mais uma semana de vida. Enquanto isso, algumas freiras fazem Souseki trabalhar na restauração de uma igreja. Paralelamente, Shino encontra Genpachi e Asakeno em um dos bairros da capital. De repente, Murasame sente a presença de uma sombra e logo após, o indivíduo chamado Ao aparece, idêntico a Souseki. Ao ignora Asakeno e diz a Shino que está feliz em vê-lo novamente, lamentando que Shino tenha cortado o longo cabelo que costumava ter. Além disso, ele lhe diz que, se ele deseja se tornar mais forte, seu desejo será realizado. Essas palavras surpreendem Shinobi, pois são as mesmas que ele disse a Sousuke anos atrás, ao assegurar a Shino que eles se encontrarão novamente. Antes de desaparecer, Genpachi pergunta a Shino se ele conhece aquele indivíduo, mas Shino responde que não, embora pareça que ele o conhece. À medida que a noite cai, Shino pergunta a Satomi sobre o que aconteceu e indaga sobre as memórias de Sousuke. Satomi revela que Sousuke está faltando metade de sua alma e que Ao é essa metade que falta, além de ter suas memórias. Enquanto isso, Asakano decide ir em busca de Ao, que tem observado ele de um telhado. Nesse momento, vemos que Ao possui um dos olhos dourados de Kohaku. Ao conversa com uma garota misteriosa que parece tê-lo salvado no passado e expressa sua gratidão a Shino, justificando a tomada de um dos olhos de Kohaku, porque Shino gostava daqueles olhos. No dia seguinte, na casa de Kobungu, Asakano confronta Shino em busca de informações sobre Ao, mas Shino nega. Genpachi intervém para acalmar a disputa. Kobungu fica nervoso ao ver Asakano, que também possui uma marca semelhante às dos outros. Shino percebe que ele está, indiretamente, reunindo todas as marcas. Shino e Sosuke vão à igreja em restauração e encontram Kohaku, que revela sua situação no Distrito da Luz Vermelha e sua família. As freiras revelam que Kohaku foi vendida para o Distrito da Luz Vermelha quando era criança. Enquanto isso, Shino é visitado por Satomi, levando Shuichi a acreditar que eles têm um relacionamento próximo. Shuichi leva Shino ao Distrito da Luz Vermelha como parte de uma armadilha, onde Kohaku é ameaçada. Shino tenta intervir, mas é gravemente ferido por Shuichi. Murasame se transforma e devora Shino. Mais tarde, quando a polícia militar é chamada, Genpachi chega e encontra Kohaku abraçando Shino em meio a uma poça de sangue. Genpachi leva Shino embora, que parece estar morto, mas suas feridas começam a cicatrizar. No entanto, Satomi chega com seu cachorro gigante para levar Shino e Sosuke embora. Ao saber o que aconteceu, Sosuke, Genpachi e Satomi vão ver Shino, que reage e pede um pouco de comida. Shino explica que ele estava definitivamente morto, mas graças a Murasame, ele conseguiu reviver. Ele leva a situação na boa, o que irrita Sosuke, que o esbofeteia e o reprova por não levar a sério o que aconteceu. Mais tarde, quando Genpachi e Sosuke saem da casa de Satomi, Murasame começa a perder o controle novamente. Shino decide tomar um banho para relaxar e acaba adormecendo. Enquanto isso, Kohaku está orando na igreja pela recuperação de Shino, quando Sosuke chega para tranquilizá-la, informando que Shino está bem. Eles conversam e Kohaku expressa seu remorso por ter mentido para Shino e causado seu sofrimento. Ela quer devolver o talismã que Shino lhe deu, mas Sosuke a assegura que, se ele deu a ela, não há necessidade de devolver. Kohaku se sente aliviada ao perceber que, embora Sosuke e Ao possam se parecer, eles são completamente diferentes em personalidade. Com isso, ela vai para casa, sentindo-se mais à vontade. Quanto a Shino, Satomi o encontra dormindo no banheiro. Mas, quando ele acorda, está completamente possuído por Murasame e passa por uma transformação, revertendo a sua aparência natural. Shino, sedento por sangue, ataca Satomi, que, ciente da situação, decide deixar Shino consumi-lo para acalmá-lo. Vemos como Kohaku gradualmente se transforma em um demônio. Ao chegar em casa, ela é recebida por sua amiga Chitose, mas logo ela sente uma intensa vontade de sangue e perde o controle, devorando sua amiga em um frenesi. No dia seguinte, Kaname traz roupas limpas para Satomi, o que a princípio parece um gesto estranho, mas Satomi explica mais tarde o que aconteceu e a mudança que Shino sofreu. Por outro lado, Kohaku sonha com seu passado. Após ser vendida por sua família aos 8 anos, ela nunca teve que se preocupar com fome ou frio no Distrito da Luz Vermelha. No entanto, ao alcançar a idade adulta, foi forçada a satisfazer os desejos de todos os clientes. Ao acordar, ela percebe com horror que assassinou sua única amiga. Mas logo, ela sente uma intensa vontade de sangue novamente.
Shino, Kobungo e Genpachi vão visitar Satomi, e Genpachi aproveita a oportunidade para contar a ele que investigou Kohaku e descobriu seu passado. A princípio, eles pensaram que não havia conexão com os shinobi, mas então encontraram o corpo de Chitose e Kohaku desapareceu. Enquanto isso, Kohaku chega aos portões da igreja, mas se vê incapaz de entrar. Soskepe percebe que Kohaku não é mais humana e se desculpa, pois não pode salvá-la, já que fez um pacto para continuar vivendo. Nesse momento, Satomi chega e, ao testemunhar a cena, pergunta a Kohaku por que ela queria continuar vivendo. Kohaku responde que queria encontrar Satomi, pois ele era a única pessoa que sabia o que realmente aconteceu em sua cidade natal. Quando ela pergunta por que ele não pôde salvar os aldeões, Satomi explica que, quando chegou à aldeia, todos já haviam sido mortos, exceto por uma pessoa, Saihime. Kohaku começa a se transformar enquanto reflete sobre como, graças a Shino, conseguiu ansiar por memórias felizes, mesmo que fossem falsas, mas que alguém como ela deveria desaparecer. Nesse momento, Shino aparece, e Kohaku o reconhece em sua forma adulta. Shino saca sua espada e revela a Kohaku que, apesar de ter um corpo indestruível, ele ainda teme a morte e se lembra da dor de sua doença. Shino pergunta a ela se está com medo, mas Kohaku responde que teme se tornar um monstro ainda mais. Shino se aproxima dela e diz que ela não é um monstro, mas tão bela quanto um anjo. Essas palavras trazem paz a Kohaku, e com isso, Shino usa Murasame para lhe proporcionar uma morte rápida e tranquila. Depois, Shino se sente culpado pelo que aconteceu, mas Sosuke chega para consolá-lo. Sosuke vai buscar chá, e ao retornar, encontra Shino adormecido, tendo voltado à sua aparência infantil. Satomi é convocada pelo Conselho dos Anciãos da Igreja Central, que toma conhecimento do que aconteceu com Shino no Distrito da Luz Vermelha. Eles deduzem que Shino possui imortalidade, pois não mudou sua aparência em 5 anos e também foi revivido. Portanto, eles obrigam Satomi a chamar e trazer Shino. No dia seguinte, enquanto Shino passeia pela capital, Ao aparece e o leva para um beco. Ao pergunta a Shino por que ele o odeia tanto, já que ele também é Sousuke. Ele conta que, 5 anos atrás, enquanto desciam uma montanha e se abrigavam da chuva, Shino viu que tinham a mesma marca e declarou que eram irmãos em vidas passadas. Ao prova que possui as memórias de Sousuke, o que faz Shino hesitar. Mas ele questiona por que Ao arrancou o coração de Asakano. Ao responde que precisava dele, pois tem um corpo incompleto, com quase todas as partes pertencendo a Sousuke. Ele tem coletado partes de diferentes pessoas, incluindo o coração de Asakano e o olho de Kohaku. Ao avisa Shino que, quando reunir todas as partes, virá atrás dele sem que Shino perceba. Ao enfia a mão no bolso de Shino. Depois, Shino se sente confuso, e nesse momento, Sousuke chega com ele. Shino pergunta se ele se lembra do que ele disse quando desceram a montanha, 5 anos atrás, em sua terra natal. Mas Sousuke responde que não se lembra, o que deixa Shino triste. Kobungo aparece e pergunta a Shino por que ele está se sentindo para baixo, ao que ele responde que não é nada, e continua caminhando. Sosuke revela a Shino que estava mentindo. Shino lhe contou que são irmãos, mas Sosuke se sentiu envergonhado ao lembrar disso. Shino abraça Sosuke enquanto ele chora. Quando Shino e Sosuke retornam à casa de Kabungo, as raposas de Kaname informam que estão procurando por Shino e que levaram Kaname e Hamaji para encontrá-lo. Enquanto Kaname se encontra com Hamaji na igreja central, Shino e Sosuke tentam forçar a entrada, mas encontram uma barreira tão poderosa que nem mesmo o gigante cão de Satomi consegue quebrá-la. Após contemplar como superá-la, Murasame acidentalmente destrói a barreira ao se empalar nela. Shino infiltra-se na igreja central e encontra Lilith, que reconhece Murasame. Uma confrontação se inicia, na qual Shino se defende, mas é enredado pelo feitiço de Lilith. Ele consegue se libertar usando Murasame para criar uma névoa e escapar. Em seguida, ele se esconde sob a túnica de sacerdote de Satomi, que o protege. Quando Lilith o procura, Finnegan aparece e, ao não encontrar Shino, eles interrompem a busca. Shino resgata Hamaji com sucesso. À medida que a noite cai, Asakeno, Genpachi e Kobungo se reúnem e descobrem que não só compartilham as mesmas marcas, mas cada um deles também possui uma pequena bola com uma palavra escrita nela. Shino chega e, ao ver as outras 3 bolas, tenta recuperar a sua, mas percebe que Ao roubou a bola de Sousuke. Durante o jantar, eles revelam uma lenda relacionada aos 8 guerreiros que lutaram ao lado de uma princesa chamada Fusahime para selar o espírito maligno de uma mulher chamada Tamazusa, que havia devastado o país. Dentro de seu corpo, os guerreiros perderam suas vidas. Fusahime, com a alma de Tamazusa dentro dela, se empalou com uma espada no peito, levando ao aparecimento das 8 bolas no além. De acordo com a lenda, os 8 guerreiros renascerão e se reunirão algum dia, assim como Fuzen. Para cumprir seus desejos, Shino, Sousuke e Genpachi vão até o fabricante de bonecas Imamura para coletar um conjunto de bonecas para os membros de elite da igreja.
Enquanto caminham em direção à casa, encontram um homem idoso apreciando as flores e também ouvem a voz de uma criança cantando para as árvores de Sakura. Confusos, eles continuam em direção à casa, onde encontram Daikaku e Hinagino, os filhos do fabricante de bonecas. Por alguma razão estranha, o fabricante de bonecas havia desaparecido sem terminar as bonecas. Shino exige que Daikaku, seu herdeiro, termine as bonecas, mas ele se recusa, dizendo que não consegue capturar a expressão da boneca. Irritado, Shino murmura para si mesmo enquanto caminha pelo Jardim dos Fundos, onde uma criança joga uma bola decorada em sua cabeça e lhe diz para deixar Daikaku em paz. Confuso, Shino pega a bola e vai implorar a Daikaku para terminar as bonecas. Notando também as muitas bonecas de gato na sala, Shino continua a inspecionar a casa, onde encontra um quarto cheio de bonecas em tamanho real. Uma delas chama sua atenção e ele fica chocado. A boneca era a figura da mulher que os havia matado. Ele vai até Daikaku pela segunda vez e pergunta sobre a bola e a figura. Daikaku não sabe nada sobre a figura, mas pode contar a história de seu gato, que originalmente possuía a misteriosa bola. À medida que a noite cai, Daikaku vê um dos galhos da árvore de Sakura cair e de repente recupera a memória do Jin que foi morto. Incapaz de compreender como ainda está vivo, Murasame menciona as flores de cerejeira e Shino o segue, apenas para ser atingido na cabeça mais uma vez pelo estranho garoto. Junto com Genpachi e Sosuke, eles assistem em assombro enquanto o menino se transforma em um gato laranja. Genpachi entra na brincadeira e se transforma em sua forma demoníaca, planejando comer o gato. Ele é interrompido por um gato preto rude, que é então parado pelo homem idoso que eles haviam encontrado antes. Acontece que é Inozuka Nachi, um membro de uma das 4 casas das bestas sagradas. Shino confronta Nachi sobre a barreira mágica que envolve a casa de Daikaku. Enquanto isso, o jovem menino sai correndo e Shino o persegue. Daikaku permanece na sala, lembrando lentamente do dia de seu assassinato. Shino confronta o menino e percebe que ele é o gato de Daikaku. O menino cai de uma árvore de Sakura porque seu constante pedido por flores havia começado a afetar a floresta. Shino restaura a floresta ao seu estado original, quebrando a barreira. E o menino começa a temer o retorno do assassino que havia tentado matar Daikaku. Daikaku percebe que seu pai, na verdade, havia morrido e que o homem que o matou virá atrás dele também. Quando o homem matou Daikaku, seu gato lhe deu o bide de etiqueta que o manteve vivo. Agora, ele se pergunta como ainda está vivo. Um estranho repentino os visita, murmurando repetidamente: "Daikaku é meu filho." Daikaku quase o ataca, mas o gato menino o salva. Satomi visita para descobrir o que aconteceu e os repreende por não terem trazido as bonecas mais cedo. Shino mostra a Satomi a boneca de seu assassino, mas Satomi, de repente, o coloca para dormir e apaga sua memória. Quando Daikaku vê Satomi carregando Shino, ele de repente imagina o rosto da boneca e retorna para completá-la. A boneca está finalizada e eles começam sua jornada de volta. Daikaku menciona que também se mudarão para a capital. Shino é forçado a ensinar crianças a ler e escrever na igreja, onde a maioria das crianças o rejeita. As crianças saem para brincar, porque Shino também nunca foi à escola. Ele fica com uma menina que pede para ele ler um livro para ela. Shino percebe que ela é cega e menciona isso a Sosuke. Enquanto reflete sobre isso, Shino encontra o dono da confeitaria, que lhe dá amostras grátis e pede sua opinião. Ele sugere pães de curry e queijo, o que o dono acha uma ótima ideia. De volta à igreja, Shino fica com a menina e lê para ela uma história sobre um pássaro. O dono da confeitaria chega à igreja no dia seguinte e permite que Shino experimente as novas amostras, que se revelam um grande sucesso. Shino descobre que o nome da menina é Kaho, e enquanto escreve o nome dela no chão, as outras crianças se tornam interessadas em escrever. Uma criança fica irritada e bagunça a escrita, e devido à temperatura de Shino, ele recebe um tapa. Shino retorna à confeitaria para perguntar ao dono sobre a nova receita, mas sua família o recebe e rapidamente se dirige ao altar da família. Mais tarde, Sosuke e Shino descobrem que o dono da loja estava morto há mais de um mês e que a loja estava falida. Mas Shino consegue salvá-los ao mencionar as receitas que ele misteriosamente ajudou o proprietário a criar em seus últimos dias. Enquanto isso, Shino fala novamente com o garoto durão e lhe mostra que ele pode, na verdade, ser uma pessoa genuinamente bondosa, assim como seu nome define. Shino e Sosuke saem, e mais tarde, Kao é vista esbarrando no outro Sosuke. Ele sorri e lhe dá um tapinha na cabeça. Nashi retorna à capital e visita Satomi, que lhe conta sobre alguém que está eliminando espíritos em uma vila, e que o culpado carrega uma espada e tem um olho dourado. Shino, que também está presente, já sabe quem é o culpado e quer saber mais. Satomi menciona um incidente de caça a espíritos na vila de Musashi, que está em ruínas devido à morte da divindade regional do lugar. Shino decide ir a Musashi, convencido de que encontrará o culpado lá. Enquanto isso, Genpachi é enviado pelo exército para investigar as mortes em Musashi.
No santuário da divindade, ele encontra uma mulher chamada Yana, que lhe conta sobre a divindade da vila, que tem 2 vidas, e uma delas está selada no santuário. Shino, Sosuke e Kobango chegam à vila, e Genpachi os cumprimenta na estação de trem. Genpachi explica que houve 8 mortes incomuns na última semana, e as pessoas culpam a deidade Yana, que, por acaso, é a mulher do santuário. Yana tem 2 guardiões, Takanobu e Saki, e ela não poderá receber visitantes até a próxima semana. Ele também revela que o cachorro de Yana morreu naquela manhã. O grupo decide infiltrar-se no santuário. Sosuke se transforma em sua forma de cachorro e entra. Yana, ao vê-lo, o recebe de braços abertos, confortada por sua presença, já que seu cachorro, Kuma, morreu naquela manhã. Yana mostra a Sosuke o selo em sua perna, indicando que ela está no santuário por causa daquele selo. Na manhã seguinte, Shino procura por Ao, acreditando que ele está na vila. Ao mesmo tempo, alguns moradores causam uma comoção no santuário, exigindo que Yana faça algo sobre as mortes. Yana, entristecida e tratada como menos que humana, cai de joelhos, chorando. O selo em sua perna se solta, incapacitando o grupo de aldeões, exceto por um. Shino encontra Ao na floresta e o confronta. Kino, seguindo Ao para buscar vingança, também aparece, e uma feroz confrontação se inicia. Shino tenta separá-los e intervém, mas Ao o atinge, deixando-o inconsciente, e então fere Kino no peito. Ao revela que os pais de Inuzaka tiraram tudo dele e promete recuperar o que é seu por direito, incluindo a espada que carrega. Ao leva Shino embora. Inuzaka chega à aldeia para relatar o que aconteceu e encontra Sosuke no santuário com Yana. Sosuke descobre que Yana congela e não se lembra de nada quando o selo sai de seu corpo, retornando apenas após as ações terem sido realizadas. Ao saber que o verdadeiro dono de Sosuke chegou, Sosuke corre até a porta e encontra Kango. Descobrindo que Shino foi levado e que ele escondeu a existência de Ao dele, Shino acorda em um galpão na floresta. Ao revela que eliminou o outro vaso da deidade regional para controlar a deidade. Mostrando o selo em seu braço, Sosuke, com a katana de Kino, está a caminho de resgatar Shino. Ao quer pegar o outro selo que está com Yana para despertar completamente o poder da deidade, acreditando que ela está esgotada de seu tempo no santuário. Nesse momento, Sosuke aparece. Shino tenta impedir, mas, temendo a iminente confrontação entre eles, Shino tenta dissuadir Sosuke de lutar, ciente das consequências incertas de matar Ao, o que poderia resultar na morte de Sosuke. Apesar de seus esforços, Shino não consegue separá-los. Ao exige que ele escolha entre eles, uma decisão impossível para Shino, pois ele os considera indivisíveis. A situação se intensifica quando Ao corta o braço de Sosuke, ferindo gravemente Shino no processo. A raiva de Shino desencadeia a aura de Murasame e o selo no braço de Ao reage. Liberando-se dele, Yana se transforma em um dragão e a luta continua no santuário. Enquanto isso, a princesa Yana ouve Takanobu e Saki discutindo sobre o selo em sua perna, que aparentemente está relacionado aos Murdás na vila. Surpresa com essa revelação, ela encontra Genpachi e se dirige para a floresta. Na floresta, a outra Yana explica a Shino e Sosuke que elas eram originalmente uma só, mas foram separadas pelos humanos. Uma foi aprisionada na terra e a outra selada dentro de um humano. Yana revela que sua outra metade está sofrendo no santuário, e a princesa Yana deseja morrer pelas ações de sua contraparte, Shino. Inukawa e Shino retornam à pousada, onde descobrem a gravidade da lesão no braço de Sosuke. Enquanto isso, Ao revela seu plano de absorver espíritos para igualar o poder de Muras. Sami Genpachi convida Shino para o santuário no dia seguinte para um assunto urgente. Takanobu e Saki estão preocupados por não conseguirem apresentar Yana no evento do oráculo, devido ao seu mau humor. A princesa Yana reflete sobre como as pessoas a percebem apenas pela deidade dentro dela. No dia seguinte, durante a consulta ao oráculo, Shino se junta a Takanobu e Saki. Quando são informados sobre um problema sério com a princesa Yana, descobrem que seu corpo está coberto de escamas, indicando sua deterioração. Apesar de sua condição, a princesa está determinada a cumprir seus deveres. Takanobu e Saki imploram para que ela não desista, considerando-a como sua irmã e única família. Shino percebe que não pode ajudar, a menos que a princesa Yana expresse um desejo. Sosuke reflete sobre como deve ser difícil para ela abrir mão de seu papel como guardiã. Quando a princesa Yana enfrenta os aldeões, eles a pressionam para resolver os assassinatos. Em vez de conceder desejos, Genpachi intervém e a leva a um lugar tranquilo para que ela possa expressar seu desejo. Finalmente, a princesa Yana revela seu desejo de se tornar apenas Yana. Genpachi traz a princesa Yana diante de Shino, que aceita seu desejo. Ele a liberta de seu corpo e as duas entidades se fundem, fazendo com que as escamas da princesa Yana desapareçam. Ela decide descansar em um novo recipiente, propondo Shino como candidato, mas ele recusa, pois já tem Murasame.
Enquanto isso, Shino propõe fazer de Ao seu vaso e Yana concorda, ameaçando eliminar Sosuke. Shino se opõe fortemente a isso, prometendo protegê-lo. Sosuke descobre que Ao roubou sua joia, o que motivou sua perseguição. Com tudo resolvido, Shino pede a Kobungo que faça com que Takenobu, Saki e Yana trabalhem na pousada para começarem uma nova vida. Kobungo concorda e garante que enviou uma carta para a mãe de Shino. Shino discute com Hamaji, Sosuke, Conan e os Foxes sobre a repreenda de Satomi pela joia. Nachi chega procurando seu gato espiritual, Kaede, que está desaparecido. Shino concorda em ajudar a procurá-la, sabendo que ela gosta da cidade antiga. Kaede se esconde da princesa demônio Kokonoe e encontra um devorador de sombras que consome sua sombra. Genpachi a encontra e fica aliviado por tê-la de volta em Yoshinaya. Shino agradece à mãe de Kobungo por aceitar Takenobu, Saki e Yana para trabalhar lá. Enquanto conversam, Kaede revela seu descontentamento em compartilhar a mansão com outros espíritos e sobre sua perda de poder devido ao Comedor de Sombras. Shino a assegura que sua sombra retornará com a lua cheia. Shino conta a Kaede sobre as gemas que está procurando e diz que ela pode ajudar a encontrá-las, mas ele precisa de sua forma completa. Shino decide procurá-las enquanto Kaede reflete sobre a força de Shino e suas preocupações sobre o crescente poder de Ao com a gema de Satomi. Mais tarde, na pousada, Shino e os meninos relaxam quando Daikaku aparece, revelando que se mudou para a capital com sua irmã. Kaede informa a Shino que Daikaku também possui uma gema, embora ele não soubesse de sua importância. Acontece que todos na sala têm uma gema, exceto Saotomi, cuja gema está com Ao. Agora, Shino tem mais 2 gemas para encontrar, completando 6 de 8. Naquela noite, Shino leva Kaede para fora, aproveitando a luz da lua para tornar as sombras visíveis. Ele usa a sombra de Kaede como isca para atrair os comedores de sombras, que cedem à ameaça de Shino e devolvem sua sombra. Com isso, Kaede recupera sua forma completa, e Shino promete continuar a busca pelas gemas restantes. Descobrimos que Nachi não era originalmente o mestre de Kaede. Era seu irmão mais velho, Yuri. Kaede mudou para Nachi porque Yuri não acreditava em espíritos. Após a morte de Yuri, Nachi aceita Kaede e a assegura de que ela não é culpada pela morte de seu irmão. Kaede se sente confortada e se acomoda no colo de Nachi, até que a cadeira quebra. Pouco depois, Doceto chega à capital imperial e recebe instruções para encontrar a pousada Kanaya. Enquanto isso, na pousada, Shino e Genpachi se divertem em uma luta de bolas de neve. Eles ficam encantados ao ver Doceto e a Princesa da Neve, que lhes dizem que Doceto está na cidade para procurar sua irmã, Mutsuki. Eles decidem começar a busca no Distrito Vermelho, conhecido por abrigar crianças órfãs. Sosuke trabalha na igreja com Kaho, enquanto Hamaji vai às compras com Yana. Enquanto isso, Kobungo e Kano também procuram por uma garota de cabelo vermelho no Distrito Vermelho, onde encontram Asan, que se oferece para ajudar. No entanto, Kano adverte Kobungo sobre mencionar o nome do demônio e diz a ele para ter cuidado, pois nomeá-lo faria um pacto com ele. Asan começa a procurar pela garota de cabelo vermelho, deixando um rastro de corpos para trás. Shino se junta a Hamaji e Yana na busca, enquanto Sosuke continua trabalhando na igreja. Asan leva a Kaho, mas logo percebe que ela não é a pessoa que está procurando. Shino fica sabendo do que aconteceu e ordena a Murasame que encontre Kaho. Apesar de Asan conseguir escapar, Shino fica aliviado ao encontrar Kaho sã e salva. Hamaji e Yana continuam suas compras, relembrando momentos do passado. O exército investiga os assassinatos na cidade, observando que todas as vítimas têm cabelo vermelho. Kobungo se culpa pela situação e sugere rastrear Asan, mas Genpachi decide esperar até o anoitecer para agir. Doceto é atacado por Osen por causa de seu cabelo vermelho, mas Osen se retira ao ver a Princesa da Neve com ele. Asan confunde Hamaji com seu alvo e a persegue, mas é parado por Doceto e pela Princesa da Neve, que o ferem, mas o deixam escapar. Doceto encontra Hamaji, reconhecendo-a como sua irmã, enquanto Shino e Yana aparecem. Hamaji mente sobre seu passado, mas Doceto conhece a verdade e a confronta. Ele lhe entrega um grampo de cabelo e revela que abriu uma loja na capital para ficar perto dela. Com lágrimas nos olhos, Doceto se despede. Hamaji confessa a Shino que realmente se lembra de Doceto como seu irmão, mas não queria falar com ele por medo de que ele pudesse ter esquecido sua promessa. Naquela noite, Fuki consome Asan como punição por seus crimes. O grupo se reúne e descobre que Doceto também possui uma gema, elevando o total para 7. Pouco depois, Satomi informa a Shino que uma criança da vila Ikura desapareceu há 1 ano, quando entrou na floresta para procurar raízes de campânula para sua mãe doente. A criança retornou, mas permanece inalterada desde que desapareceu. Satomi quer que Shino vá à vila e examine a criança. Logo após, Shino e Sosuke se dirigem à vila. Shino se matricula na escola primária e o professor diz aos alunos que ele é um aluno transferido da capital imperial. Shino se senta perto do representante da classe, Shinobu.
Olhando ao redor, Shino vê o menino que veio encontrar sentado do outro lado de Shinobu. Shinobu percebe que Shino está olhando para um menino e lhe diz que seu nome é Akihiko. O cabelo de Akihiko agora é branco e ele parece manter-se distante de todos. Sosuke e Shino ficam na pousada Kakiya. Tai é uma mulher idosa e a proprietária da pousada, e Shinobu é seu neto. Enquanto estão na aula, Shino nota flores presas à janela ao lado de onde Akihiko está sentado, mas parece que ninguém mais consegue vê-las. Ao retornar para a pousada naquele dia, Shino e Sosuke compartilham o que aprenderam. Sosuke conta a Shino que Tai o alertou sobre as montanhas, afirmando que elas levam crianças da casa de Akihiko. Seu pai o repreende por seu silêncio. Ele está frustrado, pois Akihiko não disse uma palavra desde que voltou e não come, apenas bebe água. Akihiko se lembra do dia em que sua mãe foi à clínica e se arrepende de não ter dito a ela que não a odiava, mas sim que odiava a doença que a afligia. No dia seguinte, Shino pergunta a Shinobu por que ele não quer deixar Akihiko sozinho. Shinobu responde que Akihiko tende a fazer coisas estranhas quando fica sozinho. Shinobu vai para o quarto do diário, deixando Shino encarregado de Akihiko. Enquanto eles estão sentados, plantas de repente brotam do chão e tentam envolver Akihiko. Mas ele diz a elas que não pode ir com elas, e as plantas desaparecem imediatamente. Nesse mesmo dia, o monge Chudai, que Shino e Sosuke encontraram no trem, chega à pousada. Chudai fica surpreso ao encontrar Sosuke e Shino lá, e imediatamente diz a Tai para se livrar das crianças. No entanto, Tai responde que não pode, porque elas estão lá a pedido de Satomi. Frustrado, Chudai começa a colocar talismãs por toda a casa. Shinobu diz a Shino que Chudai é uma boa pessoa, porque uma vez ele salvou sua vida, e ainda o visita porque se preocupa com ele. Pouco depois, a mãe de Akihiko decide deixar a clínica para visitar seu filho em casa. Ela não o vê há muito tempo, e acredita que ele já se recuperou. Enquanto isso, Shino e Sosuke seguem em direção às montanhas. Eles perguntam a Shinobu como chegar lá e Shino lhe diz que tem algo para verificar nas montanhas. Pouco depois, a mãe de Akihiko chega em casa e encontra seu filho no quintal, sentado sozinho, no frio. Shino, Sosuke e Shinobu também estão a caminho das montanhas. Shino revela que quer ver as flores de sino, porque elas não florescem nesta época do ano. Ela acredita que Akihiko foi buscá-las para ajudar sua mãe doente. Dizem que as flores têm efeitos curativos para tosses, e isso deve ter sido o motivo pelo qual ele foi procurá-las na vila. Akihiko se vira para sua mãe e finalmente pronuncia algumas palavras. Ele está radiante ao ver sua mãe e a abraça fortemente. O pai de Akihiko observa isso e os envolve em seus braços. Akihiko pergunta à mãe sobre sua doença, e ela responde que não está mais doente e que não precisa mais das flores. Na montanha, Shino, Sosuke e Shinobu ficam astonados ao descobrir que as campainhas estão florescendo fora de época. Eles conseguem ouvir as flores dizendo que cumpriram sua promessa. Nesse momento, o corpo de Akihiko se transforma em pó enquanto ele segura sua mãe. Shinobu, Sosuke e Shinobu encontram o corpo de Akihiko entre as flores. As flores revelam que o último desejo de Akihiko foi enviar flores para sua mãe. Após os eventos com Akihiko, Shino e os outros retornam para casa, onde Shinobu dorme por mais de uma semana. Ao acordar, a primeira coisa que ele menciona é sua fome, algo típico de Chudai e Tai, que estão acostumados com seu sono prolongado. Shinobu revela que tem 22 anos, embora ainda pareça uma criança. Ele se lembra de ter desaparecido nas montanhas aos 6 anos e de ter sido encontrado por Chudai 10 anos depois. Sem memória desse período, Shino percebe que Shinobu também tem a mesma mancha de nascença que eles. Enquanto isso, alguém quebra uma barreira na floresta, causando preocupação em Shino sobre a mancha de nascença no braço de Shinobu. Mais tarde, Chudai revela que há rumores sobre um ser nas montanhas que leva crianças infelizes como Shinobu, que foi sequestrado há 16 anos. Quando encontraram sua mãe morta, Chudai o resgatou e o criou como seu próprio filho. Uma noite, Shinobu de repente se levanta e é cercado por pássaros. Um espírito unicórnio, Natsumi, está com ele, mas antes que possam intervir, o Tengu o leva, afirmando que ele é seu filho. Chudai, Sosuke e Shino começam a rastrear o Tengu. Shinobu acorda na montanha, relembrando um sonho em que um Tengu chamado Kagetsu diz a seu irmão Hazuki que Shinobu agora é seu filho. Ao acordar, ele vê Hazuki, que revela que Kagetsu faleceu. Shino e Sosuke chegam à entrada da montanha, mas encontram uma barreira antes que Murasame possa quebrá-la. Ao aparece, revelando que está em uma missão diferente e avisando que a princesa vai frustrar seus planos de reunir as 8 gemas. Enquanto isso, na montanha, Shinobu fica chocado ao saber da morte de Kagetsu e recupera suas memórias perdidas, lembrando-se do cuidado que Kagetsu teve com ele. De volta à pousada, Chudai sobrevive a uma queda de um penhasco, mas eles decidem levá-lo de volta para casa. Tai revela que Shinobu é filho de um Tengu, explicando sua natureza selvagem.
Hazuki revela a Shinobu que Kagetsu não está completamente morto, e mais tarde encontra Ao na floresta, onde este último revela seu desejo de obter a joia de Shinobu. Hazuki permite que Ao pegue a joia, mas Ao leva Shinobu até onde está o corpo de Kagetsu. Ao encontrá-lo, aparentemente vivo, mas inconsciente, Ao se oferece para restaurar a vida de Kagetsu em troca do poder que ele deu. Shinobu está prestes a aceitar, quando Hazuki intervém e é atacado por Ao. Shinobu intervém e fica gravemente ferido. Nesse momento, a ferida de Shinobu brilha e a joia cai, enquanto as outras 7 joias começam a brilhar. Ao se aproxima de Shinobu e Hazuki, mas Hazuki rapidamente pega a joia. Eio diz a ele para não desistir do acordo, pois ele deveria ganhar acesso em troca de quebrar a barreira. Tengo cria um ataque de vento e atinge Ao, permitindo que Hazuki escape com Shinobu. Ao confronta Kagetsu e sugere que ele é responsável por esconder a joia dentro do corpo de Shinobu. Mais tarde, Hazuki dá a Shinobu metade de sua força vital para mantê-lo vivo. Shinobu acorda e se sente culpado pela morte de Kagetsu, mas Hazuki o repreende por pensar assim. De repente, eles percebem que a montanha está pegando fogo, incendiada por Ao, que está tentando forçá-los a sair para o aberto. Eles tentam escapar, mas encontram Ao. Ele exige que Hazuki cumpra sua parte do acordo, mas Hazuki se recusa, levando a uma luta entre os dois. Ao fere Hazuki, mas Hazuki consegue criar uma barreira de fogo ao redor de Ao, dando-lhes tempo para escapar. Enquanto isso, Shino e Sosuke estão a caminho da montanha e veem animais correndo em direção à montanha e ao fogo. Hazuki diz a Natsumi que leve Shinobu para longe da montanha, para mantê-lo seguro. Apesar da resistência de Shinobu, Natsumi o agarra e começa a voar. Shinobu luta contra Natsumi até que acaba caindo do céu, mas suas asas se ativam e o ajudam a pousar suavemente. Hazuki se dirige ao corpo de Kagetsu, afirmando que este é o destino deles, se tornarem humanos. Isso faz com que o corpo de Kagetsu se transforme em pó. Em seguida, ele cai de joelhos, pronto para morrer. Quando Ao aparece, Ao zombam de Hazuki por ter se tornado fraco por causa de uma criança. Mas Hazuki responde que é dever de um pai fazer sacrifícios por seus filhos. Shinobu, por outro lado, agora considera a montanha seu lar e está pronto para protegê-la. Ele ativa sua energia do vento para tentar apagar o fogo. No meio disso, Shino e Sosuke aparecem, e Shino garante a Shinobu que eles podem ajudar. Eles usam suas habilidades para ajudar a extinguir o fogo. E logo após o fogo estar completamente apagado, Natsumi aparece e fica feliz ao ver que Shinobu está seguro. Juntos, eles escalam a montanha para encontrar Hazuki, mas apenas veem vestígios de um líquido vermelho no chão. Assumindo que Hazuki está morto, Shinobu clama por Hazuki, mas Shino o assegura de que ele conseguiu protegê-lo e salvar a montanha, o que conta como algo importante. Em outro lugar, Ao entrega o corpo de Hazuki à princesa, que parece ter usado algum tipo de água para curá-lo e apagar suas memórias. Enquanto isso, Shinobu decide seguir Shino e Sosuke até a capital imperial para caçar Ao. Ele revela que tem a última gem com ele. Shino percebe que agora eles reuniram todas as 8 gemas, enquanto Sosuke nota que não consegue ver nada com seu olho esquerdo, mas escolhe não mencionar isso. Pouco depois, o trio chega à capital, onde Shino sente que algo está errado com Sosuke. Eles se dirigem ao Yoshinaya, onde Shinobu ficará, e coletam a gema, relembrando a história dos 8 cães e acreditando que a princesa em breve despertará para conceder desejos. No entanto, eles estão preocupados com a gema desaparecida de Sosuke, levando Shino a se culpar. Durante a reunião, Daikaku mostra aos meninos um terceiro olho em sua testa, que controla Meigu para eliminar os devoradores de sombras presentes. Kokono explica que é um olho maléfico, capaz de perceber e destruir não-humanos. Shino deduz que o olho vem dos gatos e é obra de Noro, que dotou Daikaku com o espírito do gato. Após a reunião, Asako revela a Shino que Sosuke não pode ver com seu olho esquerdo e não sente dor em seu braço esquerdo, sugerindo que Ao roubou o olho de Sosuke. Shino se culpa por não ter percebido isso antes e foge para a mansão. Na mansão, Sosuke tem uma reunião com Satomi, onde ele conta sobre a 8ª joia e a possível referência à princesa Tamazusa. Satomi narra a história de Tamazusa, que perdeu seus 2 filhos devido às exigências de um oficial do governo. Sosuke promete fazer algo a respeito antes que Shino descubra, mas esta o repreende por não ter contado sobre seu olho esquerdo. Sosuke promete cuidar das coisas. No dia seguinte, Shino concorda em fazer companhia a Ayane, que está se recuperando de um resfriado graças à medicina de Hamaji. Enquanto conversam, Konami procura Sosuke para pedir ajuda com Finnegan, que está na mansão. Sosuke consegue falar com Finnegan e encontra uma maneira de fazê-lo sair rapidamente.
Após visitar Ayan, Shino pede a Chikage que dê mais liberdade a Ayane, argumentando que ela deveria ter sua própria vida e não ser confinada ao complexo. Shino então se desculpa com Sosuke por seu comportamento e encontra Finnegan nas escadas. Finnegan menciona os olhos de Shino, desencadeando uma memória selada por Satomi. Shino desmaia e é levado para seu quarto, onde tem um flashback de sua infância, cantando um poema com seu irmão. Ao acordar, Satomi está presente e completa o poema. Shino pergunta a ela como Finnegan conhece sua mãe, mas Satomi sugere que ele não se preocupe com isso e se concentre na missão da joia. Shino fica irritado, querendo consertar o que está acontecendo com Sosuke. Satomi revela que as joias escolhem seus donos e que a joia começou a escolher Shinobi em vez de Sosuke. Nesse momento, Sosuke desmaia no corredor e sua marca de nascimento desaparece de seu corpo. Aparecendo no corpo de Ao afirma que ainda não terminou e quer ter certeza de que conseguirá tudo. Antes de descansar, Sosuke é levado ao médico da mansão, enquanto Shino se culpa por ter permitido que Ao roubasse a joia dele. Satomi avisa que a alma de Sosuke está sendo gradualmente atraída para o submundo. Após fugir da mansão, Shino começa a procurar pistas sobre o paradeiro de Ao. Kokoneo percebe um aumento incomum no número de espíritos na capital, e Shino começa a questionar as pessoas na rua em busca de informações. Uma mulher o leva a um beco, onde revela sua verdadeira forma demoníaca e ataca Shino. Asako intervém para ajudar, mas eles enfrentam um problema maior. Quando a mulher convoca ratos demoníacos, Kaede aparece para ajudar, eliminando os ratos e derrotando o demônio. Após a confrontação, Shino implora a Kaede para ajudá-lo a procurar a joia, e Kaede, relutantemente, concorda. Kaede revela que todas as gemas estão na capital, e a última que eles buscam está na antiga igreja, no distrito do castelo, onde também se encontra Ao. Shino se prepara para ir à igreja, e Daikaku, Inuzaka e Shinobu oferecem-se para acompanhá-lo, acreditando que ele precisará de assistência. Enquanto isso, Genpachi e Kobungo tomam conhecimento da situação e seguem em direção à igreja, junto com outros membros do grupo. Ao chegarem à igreja e se aventurarem no porão, eles encontram esqueletos humanos. Ao aparece e se recusa a devolver a gema, afirmando que já foi escolhido por ela. A princesa Tamazusa se revela ao grupo e libera uma horda de mortos-vivos contra eles, desencadeando uma batalha intensa. Na sede da igreja, Finnegan ordenou a criação de uma barreira poderosa, utilizando as vidas dos espíritos para se protegerem do perigo iminente. Satomi está prestes a sair para ajudar Shino, mas Lilith e Finnegan a detêm, alertando-a de que sua partida pode afetar a barreira e torná-la inútil. A batalha na antiga igreja continua e os mortos-vivos continuam a invadir. Daikaku usa seu olho maligno para eliminar o maior número possível, mas a situação permanece desafiadora. Genpachi e Kobungo chegam ao porão para se juntar à luta. De repente, Hazuki aparece. Mas ele não é o mesmo Hazuki que Shinobu conhece. Este Hazuki perdeu tudo e representa um desafio difícil para Shinobu. Enquanto isso, Shinobu continua a lutar contra Ao. A chegada de Doseto traz alegria a Tamazusa, que ativa uma barreira mágica para remover as joias de seus corpos e anular seus poderes. Sosuke deteriora-se rapidamente, e Tamazusa forma um círculo com as joias, pretendendo invocar a princesa Fuse e absorver seus poderes. Apesar dos esforços do garoto, Shino avança em direção ao altar, onde Tamazusa planeja usá-lo como um vaso para seus propósitos sombrios. Murmurando o nome de Sosuke, Shino desaba no chão. Shino começa a recordar todos os momentos que compartilhou com Sosuke, incluindo a promessa de sempre protegê-lo, enquanto ele jaz em sua própria poça de fluido corporal. As joias ativam um portal para invocar Fuse. De volta à igreja, Satomi diz a Finnegan que será catastrófico se eles permitirem que Tamazusa prossiga com seu plano. Enquanto se esconde na igreja, Tamazusa começa a receber poder da fonte de energia que está entrando. Ela se aproxima de Shino e o levanta. Shino abre os olhos e vê Tamazusa. Isso lembra que ela foi a responsável pela morte de Sosuke. Isso cria nele uma determinação de fazer um desejo para trazer Sosuke de volta à vida. Seu desejo se torna realidade, e Sosuke abre os olhos onde está deitado. Nesse momento, Tamazusa começa a perder o controle sobre Fuse e as joias. A princesa Fuse desaparece e as joias retornam aos seus respectivos donos. A joia do dever também rejeita Ao como seu proprietário, e a marca de nascimento deixa o corpo de Ao para aparecer no corpo de Sosuke. Sosuke acorda e descobre que Shino é responsável por seu retorno à vida. Ozaki sugere que Shino deve ter se esgotado lutando tanto para recuperar sua joia, e Sosuke percebe que Shino pode estar em perigo. Ele salta da cama, se transforma em sua forma de cachorro e começa a correr em direção à antiga igreja. Agora, na igreja, Tamazusa pede a Ao que entregue Shino, mas ele se recusa. Tamazusa fica surpresa ao ver que Sosuke escolhe desafiá-la. Ela saca sua espada e Tamazusa ordena a Hazuki que derrube Ao. Uma luta se inicia entre os dois, mas Satomi chega a tempo de romper a barreira de Tamazusa.
Todos os meninos imediatamente recuperam seus poderes. Genpachi e Kango vão atrás de Hazuki, enquanto Shinobu voa em direção a Shino para protegê-lo. Tamazusa percebe que perdeu a batalha e decide recuar. Shino perdeu tanto fluido corporal que isso começa a afetá-lo severamente. Murasame, sua espada começa a se agitar devido à necessidade de líquido vermelho. Murasame começa a consumir Shino e se transforma em sua forma gigante e aterrorizante. Essa imagem pode ser vista de longe, em toda a cidade. Kango, Genpachi e Shinobu tentam controlar Shinobi, mas ele parece estar fora de controle. Nenhum deles consegue resistir à força e ao poder de Murasame. No meio do caos, Sosuke chega e grita para seu amigo ouvir. Embora Shino pareça incapaz de ouvir devido ao barulho, Murasame o tem sob controle. Murasame ataca Sosuke incansavelmente, mas ele não está pronto para desistir. Sosuke avança em direção a Murasame, enquanto murmura o nome de Shino. Satomi e Kaide usam seus animais espirituais para tentar dar a Sosuke mais acesso a Murasame, mas ele os derruba facilmente. Finalmente, Shino ouve a voz de Sosuke, embora ainda não consiga se controlar. Ele diz a Sosuke para correr e deixá-lo em paz, mas Sosuke não está disposto a fazer isso. Ele lembra Shino da promessa que fez a ele em Hamaji, de que sempre estaria lá para protegê-lo. Murasame abre a boca e está prestes a consumir Sosuke, mas Shino grita alto e consegue detê-lo. Recuperando o controle sobre Murasame, Shino volta ao seu estado normal e Sosuke rapidamente o agarra. O resto da gangue também aparece e cerca os dois para ver como Shino está. Enquanto todos celebram o retorno de Shino, Ao se levanta e se afasta silenciosamente. Agora, na sede da igreja, Finnegan e Lilith expressam seu alívio por Murasame ter se acalmado e tudo estar sob controle. Mais tarde, Shino conversa com Satomi em seu escritório e pergunta se ele foi quem, em sua memória, estava segurando sua mão, mas Satomi se recusa a responder. Shino sabe que essa pessoa é Satomi, mas apenas quer uma confirmação. Ele também pergunta sobre Tamazusa, mas Satomi se recusa a dar uma resposta. Satomi então lembra Shino de que ele ainda tem a missão de localizar a última Gen, que está com Ao. Shino reclama que não houve progresso desde que a missão começou, mas Sosuke o lembra de que eles têm amigos ao seu lado. Shino então promete a Sosuke que ele irá recuperar sua joia até o fim. Obrigado por assistir. Por favor, curta, se inscreva e clique no ícone do sino para receber novos resumos de animes.